Bom, e nós voltamos aqui para conversar um pouquinho mais com a doutora Maria Tereza Aina Sadek. Ela é cientista política de São Paulo e participa do primeiro encontro regional do Ministério Público em Campo Grande, aqui na capital. Estamos falando um pouquinho a respeito de Ministério Público, de sustentabilidade. Eu quero conversar um pouquinho com a doutora a respeito de democracia. Doutora, a senhora veio aí pesquisando sobre justiça eleitoral. Vamos falar um pouquinho a respeito de justiça eleitoral. Por que esse interesse em fazer essa pesquisa? Olha, o Poder Judiciário interfere em vários âmbitos da vida social. Um deles é a questão da eleição. Por que a eleição é tão importante? Porque é quando a população tem a oportunidade de expressar a sua vontade e dizer quem são os governantes. Governantes tanto no Executivo quanto no Legislativo. Então, a Justiça Eleitoral tem um papel que é muito relevante porque ela faz com que as eleições sejam justas e limpas. A senhora concorda com a obrigatoriedade do voto? Eu acho que isso exerceu um papel muito significativo no Brasil, porque na hora da eleição é exatamente o momento em que todos são iguais. O voto do rico vale tanto quanto o do pobre, o voto daquele que vive em favela vale tanto quanto aquele que vive em palacetes, aquele que é universitário tem o mesmo peso daquele que é analfabeto. Então é um momento de participação que eu acho muito importante. A senhora não se preocupa que às vezes pode haver manipulação desse voto por questões econômicas quando ele é obrigatório? Você tem toda a razão quando você tem muito de manipulação, mas nós já temos uma série de campanhas a respeito de eleições limpas, de ficha limpa. O Ministério Público tem atuado muito nessa área também, o Ministério Público Eleitoral, propiciando a educação do eleitor. O meu receio quando o voto deixa de ser obrigatório, na verdade eu já tive uma posição a respeito, hoje em dia eu tenho muitas dúvidas a respeito, é o que aconteceria se o voto não fosse obrigatório. A pergunta que nós temos que fazer é a seguinte: quem deixaria de participar? Quem deixaria de votar? Pode ser que com isso nós excluamos um setor muito significativo da população. Pode ser perigoso no Brasil, é isso que a senhora quer dizer? Doutora, vamos falar um pouquinho a respeito da lei da ficha limpa. O que a senhora acha dessa lei? Eu acho que essa lei mostra o quanto a sociedade tem participado e tem se envolvido com esta questão eleitoral. E certamente ela passará a valer a partir das próximas eleições. Ela deve valer a partir das próximas eleições. E o que a senhora acha disso? Das pessoas que ainda brigam por ela e acham que ela não deve ser utilizada no Brasil, sancionada no país? Pois é, aí nós temos duas posições que são diametralmente opostas. Uma das posições julga que os direitos individuais daquele que foi denunciado, que foi acusado, tem que ser respeitado e que enquanto não houver toda a tramitação, isso não deve excluir a pessoa do processo eleitoral. Mas nós temos, por outro lado, aqueles que julgam que aqueles que foram denunciados, por algum motivo, praticaram atos que são contra a sociedade e que, portanto, esses devem ser excluídos da possibilidade de ser eleitos. E a sua posição é qual? A minha posição é que a lei ficha limpa tem um papel extremamente relevante e que nós devemos preservar o patrimônio público, nós devemos lutar para que aqueles que são representantes de fato tenham a moralidade, o bem público como princípios de vida. Pode ser até que não se acabe com a corrupção no país quando essa lei entrar em vigor, mas que deve melhorar bastante, deve, né, doutora? Exatamente. Acabar com a corrupção, eu diria que é quase impossível. É uma meta, nós todos devemos lutar por essa meta, mas a corrupção é uma praga que tenta uma erva daninha, né? Mas que qualquer tipo de atividade, de instituição que possa combater isso só pode ser homenageado. E o que dá para notar é que o país está com um olhar diferente, né? A população está cobrando mais, a população está indo às ruas através de protestos para que esse país tenha uma forma diferente de ser, né? Pois é, e você tendo um país com tanta desigualdade, você ter recursos públicos que são desviados para fins privados, é muito difícil de aceitar isso. Quer dizer, com a saúde precária, educação precária, você ter recursos que são desviados para
o uso individual, o uso privado é realmente inaceitável. Doutora, do seu ponto de vista, qual é o futuro do Ministério Público? Depende do Ministério Público. Ou seja, se a instituição tomar consciência da sua importância, da importância de uma atividade conjunta, o futuro do Ministério Público é um futuro que terá um forte impacto no processo de democracia e de um país mais republicano. Então, eu diria, o futuro do Ministério Público está umbilicalmente ligado ao futuro da democracia brasileira. Doutora, foi um prazer conversar com você, um prazer ter você aqui em Campo Grande. Muito Você viu até os passarinhos te recepcionaram. Muito obrigada, doutora. Obrigada a você. Nós ficamos por aqui. Na semana que vem falamos mais aí a respeito de Ministério Público e suas ações. Tchau.